Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast Conexão 3D, Negócio e Movimento. Eu sou a Luciana Fontes, estou aqui com a Dani Silveira. E o nosso entrevistado, o Dani vai fazer a abertura. Nosso entrevistado aqui hoje, seja bem-vindo, João. Vou fazer um breve comentário aqui. Existem momentos na vida em que a gente se pergunta se está no caminho certo. E é justamente sobre isso que fala o livro Iluminando Destinos. Hoje nós vamos conversar com o autor dessa obra, que é o João Alfredo, que através da sua experiência e visão tem ajudado pessoas a encontrarem direção, propósito e clareza para nossas vidas. Então, se você sente que precisa de um novo rumo, essa conversa é para você. Seja bem-vindo, João. Se apresente para a gente, por favor. Muito obrigado. Eu sou o João Alfredo, tenho 40 anos, sou casado, filho único, cristão. E hoje eu atuo no ramo de reciclagem de plástico e, além disso, sobre a área de inteligência emocional. Então, o meu propósito é reciclar as pessoas, nesse caso, assim, de reciclar as pessoas através da inteligência emocional. E aí sou formado piloto de avião também, mas não exerço, é apenas um hobby. Gosto de carros antigos, de viagens e eu tô aqui para tentar trazer luz para quem está vivendo na escuridão, através do meu conhecimento, das minhas experiências, das minhas habilidades que eu adquiri ao longo do tempo. Então, eu escrevi 4 livros, só publiquei o primeiro, Olha e que cada legal. livro é uma nova experiência. Esses livros não falam de mim, da minha vida, fala muito pouco, fala mais o primeiro da área espiritual, psicológica, emocional e intelectual, a importância da gente estar fortalecendo esses pilares da vida. Muito bom, muito bom. E, João, qual foi o momento da sua vida que você percebeu que a sua história poderia se transformar em uma mensagem capaz de iluminar o destino de outras pessoas? Olha, eu vivi 18 anos em depressão, conforme a convivência com pessoas narcisistas dentro de casa. Conheço. Então, e eu não sabia lidar com isso na época. Desde a adolescência, eu passei esse tempo longo em depressão. E aí eu verifiquei que muitas pessoas passam pelo mesmo processo. Como lidar com pessoas próximas da família narcisista, Sim. pessoas que lutam para sair da depressão. E a maneira que eu consegui sair o mais rápido possível e ter sucesso na vida, não é o sucesso financeiro, é o sucesso em todas as áreas, foi através do conhecimento. E aí na época da pandemia, eu fiz um curso onde eu li 40 livros num ano. Nossa, quando você comentou aqui nos bastidores, achei tão interessante esse curso. Muito legal. E aí não é só essa experiência de ler. Geralmente o brasileiro ele lê 2 livros por ano, Ele lê muito pouco e tem brasileiros que nunca leram um livro na vida. Então, 70% dos brasileiros nunca leram um livro na vida. Meu Deus. Então, o que traz você buscar esse conhecimento nos livros, nos podcasts, nos filmes, nas séries e filtrar aquilo que é importante para você é uma diferença enorme. Então, eu saí ali de 18 anos de depressão, 5 anos que eu estava desempregado, eu era auditor fiscal numa Big Four. Nossa. Então eu estava doente emocionalmente, espiritualmente e intelectual. E aí quando eu comecei a procurar conhecimento, a minha vida mudou. Porque eu me aproximei mais de Deus, eu renasci, Eu fui batizado novamente. Renasceu no Espírito Santo. Então eu vinha de uma realidade muito de escassez. E aí quando eu mudei a minha frequência, a minha mentalidade, eu fui batizado lá em Israel. Então eu tive a oportunidade de ir para lá com uma caravana bem bacana, fazer uma viagem meio que espiritual, aprendi muita coisa lá em Israel e acabei passando no Egito, alguns outros lugares, Então eu vi a importância que é você se aproximar de Deus. Independente da sua religião, você fortalecer o teu lado espiritual faz toda a diferença. E eu era meio que ateu, assim, eu não acreditava muito nessas coisas, assim, eu meio que estava muito afastado e por isso a minha depressão. E aí quando eu fui buscar conhecimento e despertar a consciência espiritual, que é o mais importante, onde muitas pessoas elas conhecem a Bíblia de cor, mas não praticam. Então as pessoas geralmente, eu vou para a igreja, eu faço e aconteço, mas fora da igreja é um diabo encarnado.
né, se comporta de uma maneira Totalmente diferente. totalmente oposta E a gente daquilo fala, uma que pessoa prega. está sempre na igreja, porque que ela é assim? A gente não entende, mas cada um tem um tempo de conversão. Eu entendi isso. Eu falei, então Isso. explica muita coisa. Então, a igreja, na verdade, ela é uma oficina para as pessoas, Oficina, né? Então, às vezes, a pessoa, ela, fora ali da igreja, ela tá ali no mundo fazendo diversos pecados. Então, você tem que incentivar essa pessoa e não julgar. E tentar ensinar, falar, ó, é um começo. Se a pessoa começa a frequentar e ali fora é totalmente oposto, a pessoa pelo menos está indo para a oficina, já é um passo. Já é um passo. Então ela precisa ali de treinamento, direção espiritual para estar melhorando, para estar conhecendo mais os ataques do inimigo, Uhum. se aproximar de Deus, conhecer mais os seus princípios, os valores com base na Bíblia, né? Então isso é essencial para cada ser humano. Então às vezes você pergunta, fala, nossa, eu faço tudo certo e a minha vida só dá errado. Por quê? Sim. Porque às vezes é necessário também, jejum e oração não é o suficiente. É importante, mas não é tudo. Às vezes é essencial você fazer uma faxina na tua casa, uma Nossa. faxina na tua sim, vida. É sim. verdade. Vou contar um caso aqui. Eu comecei a acreditar em energia positiva e negativa. Por quê? Eu estava no centro de São Paulo, passei no Mercadão de São Paulo para almoçar, conhecer comprar um pouco daquelas especiarias, queijo, Gostoso. frutas, né? Lá é um passeio bem bacana para quem vem para São Paulo. E lá do lado na rua tem o Shopping 25 de Março. Uhum. Então, eu passando ali na rua, vi uma loja gamer que me chamou a atenção, entrei nessa loja e tinha tudo de videogame de quando eu era criança, de todos os videogames, todos os bonecos e bastante coisa de filmes, de séries, e achei bem interessante. Entrando nessa loja, eu vi uma parede de caveira. E essas caveiras de plástico era tipo de guerreiros, né? Sim. Então era samurai, era de Espartacus, então era todos os guerreiros de todas as gerações, né? Sim. E achei legal esses objetos, acabei comprando umas 6 ou 7 caveiras e um bastão de beisebol com arame farpado, de uma série de zumbi. Uhum. Né? Falei, vou colocar isso no meu escritório como decoração. Quando eu levei isso para casa, nossa, minha vida se tornou um pesadelo. Meu Foi Deus. um caos de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então aconteceu muita coisa ruim a partir do momento que eu levei isso em E casa. você não sabia o que era, né? E eu não sabia o que era. descobrir. Então a minha esposa e a minha mãe falaram, olha, o que você quer com esse negócio? Isso traz energia negativa. Eu não acredito nisso, isso é besteira, eu vou para a igreja toda semana, isso não funciona. Não é verdade. Então, um dos casos que aconteceu, que eu até conto no meu livro essa história, eu tinha acabado de comprar um iPhone novo, fazia 2, 3 dias, e aí eu trabalho com reciclagem de plástico, e um funcionário meu me chamou e falou, olha, a máquina, o moinho parou de funcionar. Eu falei, mas como uma máquina dessa tão robusta vai parar? Isso nunca aconteceu. Aí eu fui lá verificar que o moinho tinha travado, e lá olhando o que tinha acontecido, nada justificava a máquina ter travado. Nesse instante, o meu celular caiu do bolso junto com uma faca da máquina, né? E a faca da máquina caiu bem em cima do meu celular, perfurando o celular. Meu Deus! E aí eu fiquei chateado, né? Fiquei estressado. Falei, agora eu vou chamar o técnico, vou mandar vir aí um profissional que trabalha com a gente há mais de 20 anos na Plaxo, né? Para ele regular esse moinho, essa máquina. O técnico ficou lá 4 horas, ajustando, regulando 54 parafusos e esqueceu de apertar 2. Quando ligou a máquina, esses parafusos se soltaram, parafusos grandes, então a máquina se destruiu, autodestruiu por dentro, estragando, né? Meu Deus! Isso no primeiro dia que eu havia comprado esses objetos. Meu Deus! Aí eu No primeiro dia. E aí o cliente me ligando, falou, João, preciso desse plástico policarbonato para eu poder fazer as minhas lâmpadas LED, né? Tô com o estoque aqui parado, funcionário parado. Falei, cheguei para o meu funcionário, manda o que já tem, que eu vou mandar consertar a máquina e não vou deixar meu cliente parado. E aí o meu funcionário pegou aquele saco de plástico moído com os pedaços de parafuso moído e misturou no lote. Foi parar no cliente e travou a máquina do cliente. O cliente devolveu toda a mercadoria no valor de um carro novo. Meu Deus. E esse cliente era equivalente a 90% do meu faturamento. Sim. E com o risco de perder o cliente, também estragou a máquina do cliente. Sim. Né? E aí o meu tem um cachorrinho vira-lata, ele ficava de vez em quando no meu quarto e já não entrava mais. Ele latia, ele ficava assustado, ele fugia. Nossa, Criança João. entrou no meu quarto e chorava.
né? Nossa, olha os A sinais. televisão começava a ligar sozinha toda hora. Meu Então, Deus. eu saía de casa, chegava lá, a TV ligava sozinha. E não tinha ninguém em casa. Aí eu desligava, tava lá em casa, a TV ligava sozinha. E achava isso muito Eu já ia estranho, sair correndo. Isso é muito forte. né? E muito eu achei forte. isso muito estranho. Até que foram acontecendo outras coisas também bem ruins, né? Nossa. E aí eu cheguei em casa quando eu era jovem, era adolescente, eu peguei um skate, tirei a madeira do skate, aí peguei aquele truque de ferro com as rodinhas, parafusei num armário de madeira maciça como puxador. E aquilo eu fiz aquilo quando eu tinha 16 anos, né? Hoje tenho 40. Então, isso ocorreu há 3 anos atrás. E aí eu dormindo na casa dos meus pais esse dia, eu acordo com uma das rodinhas girando forte, 3 horas da manhã, 3h12 da manhã. Eu Meu peguei o Deus. outro celular que eu havia comprado, porque o primeiro havia estragado 3 dias antes, acendi a luz, não vi nada, mas tinha 3 rodinhas paradas e uma girando forte. Não vi nada, fiquei assustado, não tinha vento, porta fechada, janela fechada, não tinha nada no quarto. A Alice se conscientizou que aqueles produtos estavam... Ali eu falei, Você levou. olha, foi os objetos que eu comprei. Para Eles trazer essa estavam energia consagrados. negativa. Então, Meu ali eu Deus. peguei uma cruz que a minha mãe tinha, comecei a oração, fiquei em vigília e assustado até 6 horas da manhã, Não conseguia dormir, com a lógico. Bíblia, né? Bem assustado. E ali eu aprendi com o inimigo, porque até o inimigo ensina a gente. Uhum. Né? Ali eu aprendi que realmente ele existe e age Existe o na mundo nossa vida. espiritual, Existe existe. o A mundo gente não espiritual. enxerga ele a olho nu, mas ele existe. É muito Exato. vivo o mundo E espiritual. aí eu peguei todos esses objetos no outro dia, joguei tudo no lixo. Graças a Deus. Aí eu tinha um Eu primo... ainda teria, eu destruiria ele. Sim. Quebrar pra ninguém levar pra casa. Aí o meu Alguém. primo tava aqui em São Paulo morando comigo, que ele tava prestando concurso pra polícia. E aí eu contei essa história pra ele riu da minha cara. Falou, pensou que eu tinha sonhado, algo do tipo, Tony tava inventando, né? E ele, como tava trabalhando aqui, ele pegou esse bastão de beisebol com arame farpado e falou, vou pôr no meu caminhão. Eu falei, olha, não coloca porque você já sabe o que aconteceu. A mesma coisa que eu falei pra minha mãe, eu não acredito nisso, isso é besteira, isso Ele não falou pra existe. você. Ele falou pra mim. E passou uma semana, ele bateu o caminhão num carro, ele dormiu no volante, deu perca total no carro, Nossa. prejuízo no caminhão, ninguém se feriu, mas houve só o prejuízo ali Bastante prejuízo. bastante prejuízo ali dos automóveis, né? Tanto do caminhão como do carro que deu perca total. Nossa. Então, assim, tá vendo que às vezes um objeto que você traz pra dentro da tua casa muda a tua vida? Às vezes até um Muda. presente que você ganha de alguém, você não sabe de onde que veio, você tem que... Depende muito de sabedoria e discernimento, a gente tem que rezar e ver os sinais e pedir para Deus mostrar. E tem pessoas que ensinam o que que é, né? Tem várias coisas no YouTube que você pode assistir para você aprender. Eu sempre peço para Deus para me mostrar se tem alguma coisa na minha casa que eu preciso tirar, porque... Então, às vezes a nossa vida não vai pra frente porque tem algum objeto atrapalhando. É uma roupa, é um presente que você ganhou, é alguma coisa, tá ali um imã de energia negativa. Então, no meu livro e no meu curso eu explico muito sobre isso, dessa Nossa. faxina física, emocional, Sim. psicológica e até digital. Digital principalmente Com agora. certeza, as Nossa. coisas E a que você digital deixa também. adentrar dentro, né, na sua casa. Né? Então eu falo assim, ó, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, né? Então tenha disciplina, não deixa nada guardado. Às vezes tem roupas que tá lá nova com Você etiqueta não há 5 usa. anos, você não usa. Então quando você abre espaço pro novo, o novo acontece, mas não deixa as coisas paradas. Tudo precisa estar em movimento. Falei Sim, hoje, nossa. a gente estava É. conversando Então hoje. é necessário ter movimento, né? Porque assim, se colocar uma água parada, Sim. ela vai estragar, ela vai Ela apodrecer, estraga, né? sim, É verdade. Ele trouxe E, essa João, água. por falar em livro, o livro Iluminando Destinos fala muito sobre essa transformação. Qual foi a maior transformação que você viveu pessoalmente antes de decidir escrever essa obra? Então, a maior transformação que eu vivi pessoalmente foi a transformação interna, né? Então, como eu passei muito tempo em depressão, eu fui buscar conhecimento nos 4 pilares que eu acho essencial: o espiritual, o emocional, o psicológico e o intelectual. Eu adquiri o hábito da leitura, de estar lendo ali 2 livros por mês, 1 hora por dia, de segunda a sextas, mas não é qualquer livro, Isso que eu ia sim. perguntar. né? Então eu procuro assim, eu peguei 14 pilares da vida
e aonde eu leio um livro de cada vez. Então, vou ver um livro do lado espiritual, um do psicológico, um do emocional, um de relacionamentos entre marido e mulher, outro de relacionamentos com a família. Então, marketing, empreendedorismo, então as áreas que você tem maior interesse. Muito legal. Não é ler qualquer coisa, vou ler coisas fúteis. E quando uma pessoa inicia a leitura, ela pensa que o livro tem que ser interessante do início ao final, como se fosse um filme, e não é verdade. Eu uma vez estava lendo um livro de 500 páginas chamado Uma Cama na Varanda, é um livro só para mulheres. Fala da sexualidade da mulher desde o tempo das cavernas até os dias atuais e da mulher de valor e sem valor, como é o mundo hoje. E para mim esse livro era horrível, porque assim, que eu vou aprender nesse livro que só fala de mulher, né? Então para mim era um livro muito chato, muito pesado, e era mais interessante ver um livro de matemática ou física da época do colégio do que esse. E aí, pra mim, acho que foi o pior livro que eu já vi na vida. Foi difícil de ver. Foi difícil de ver, o assunto não era interessante. O professor faz... Quando a gente fazia até mapa dos rios que tinha no livro da Inocência. Né? E aí eu falei, não, alguma coisa eu preciso aprender nesse livro. Como eu vou ver um livro que tem mais de 500 páginas e já tô na página 400 e nada interessante, tá sendo difícil ver, né? E aí quando faltava 5 páginas para terminar o livro, eu vi um parágrafo que valeu a pena todo o sacrifício. E valeu muito a pena, né? Ter lido essa frase. Então as pessoas veem no livro uma coisa de entretenimento, e não é. O livro você tem que ali filtrar o que é interessante para você e aplicar na tua vida. Então essa frase valeu todo o esforço. Olha, que frase foi essa? Você pode falar? Olha, às vezes não vou falar, deixa vocês ver o livro, porque o que é interessante para mim não pode não ser para você. Sim, sim. Mas é referente a relacionamento essa frase. Fala de novo o nome do livro, por favor. Uma Cama na Varanda. Uma Cama na Varanda. Depois eu vou pegar aqui. Então. Já deu vontade de ler, agora você falando, já deu vontade de ler. É que, assim, você mergulhar dentro de... Muitas das vezes eu sempre procurei isso, né? O livro, jogar muito pela capa. O livro, eu já olho a capa, né? Antes eu já julgava, né? Nossa, se a capa não for interessante, eu pensava nisso. Hoje eu já não penso mais isso. Eu mergulho mesmo que a leitura. Eu peguei o hábito de começar e terminar. Sim. Que antes eu não tinha esse hábito também. No entanto, eu peguei esse hábito depois que eu comecei a ler um livro que como lidar com as pessoas mais difíceis. Só que a resposta estava no final. Então, a pessoa que me indicou o livro falou, não, você não vai para o final. Leia tudo. Você já tinha o hábito de ir no final. Eu tinha o hábito de ir no final. Pega o livro agora e já lê a última. Tá lido, não. Enganando o cérebro. E referente, assim, o que eu tenho observado, os milionários ou bilionários, eles chegam a ver um livro por semana. Nossa. Então a gente fica muito tempo em tela de celular, em rede social, as pessoas ficam 3, 4 horas ali na televisão ou em rede social. Se você pegar esse tempo, metade desse tempo e aplicar na leitura, a tua vida vai transformar como a minha mudou. Meu Deus. Né? Em 1 ano, eu consegui me formar piloto de avião através do conhecimento. Então, para mim, a realidade era um pouco difícil, porque é um curso caro. Né? Então, é um curso onde é o valor de um apartamento bom, né? Esse curso. E através disso eu consegui realizar a maioria dos meus sonhos, dos sonhos que estavam mais atrasados, assim. O sonho de criança era me tornar piloto de avião. Depois eu construí uma mansão, que era o sonho de adolescente, num terreno da minha mãe, que esse ano fica pronto. Depois era ter o sucesso na empresa de reciclagem e agora na empresa de inteligência emocional, né, da Iluminando Destinos. Então, assim, eu colocava 90% do rendimento no sonho que estava mais atrasado. Deixa eu sanar esse sonho, né? E aí eu consegui concluir esse sonho, porque para mim a realidade era muito difícil. Eu estava ali mal ganhando 2 salários mínimos. Nossa. E aí eu passei, através do conhecimento, em menos de 1 ano, eu passei a ganhar 30 salários mínimos, líquido, e trabalhando assim 3 dias por mês. Porque eu trabalhava 3 dias por mês. Agora a gente ficou curiosa o que é que você estava fazendo. Não, através da reciclagem. Mas olha, a cabeça mudou. A cabeça mudou, você... A visão ampliou, exatamente. Então, olha a importância do conhecimento e dos livros. Eu trabalhava com a mesma coisa durante muito tempo. E não fluía. E ganhava muito pouco. Aí, quando eu fui buscar o conhecimento nos livros, a cabeça
assim, tipo, mudou, transformou Caramba, o João. conhecimento, onde eu multipliquei o meu faturamento 15 vezes mais e trabalhando 10 vezes menos. Nossa. Gente do céu, eu preciso ensinar isso. Isso precisa virar um método. Eu ensino através, eu tenho esse método através do meu curso na minha Maravilhoso. página lá, Iluminando Destinos, né? Então as pessoas ficam com receio de comprar curso, porque a gente fala, coach, curso, Mas não dá certo. Não é coach, Então, assim, você é um empresário que vive na prática o que você está ensinando. Exatamente. É a muito maioria diferente. das pessoas, elas são artistas no palco e na internet. Então, eu presenciei pessoalmente, convivi artista. com muito coach, né? Todos esses famosos que você conhece, fiz todos os cursos e 99% é propaganda enganosa. Picareta. Mas Os gurus. existe pessoas sérias que têm um trabalho comprometido, né? Que foi uma das coaches que eu trabalhei. E aí com ela aprendi muito, né? E o curso dela acabou me transformando. Quem que é? Marinalva Cavegário. Tá. Então, o curso da Marinalva Cavegário é fantástico. Cavegário. Ela é uma mentora incrível, uma das poucas que eu indico. Ela fala muito de relacionamento, né? Ela fala muito do amor próprio. Olha. Né? Aprendi muito com ela. Muito legal. Então, é uma das mulheres, assim, incríveis referente à área dela. Sim. Né? Sigo ela, tenho amizade com ela, já fui viajar com ela. Ah, sim. E aprendi muito. Agora, os outros coaches eu não aconselho. Ah, sim. Né? É muito. Eu sou do marketing, aquela coisa da promessa do marketing. Então, na promessa do marketing, quer emagrecer 30 quilos e ficar maravilhosa para o verão? Entra no meu curso que eu te ensino. Quando a pessoa entra no curso, galera, é o seguinte: a gente só vai tomar água o dia inteiro, vamos acordar às 4 da manhã, fazer 1000 abdominal. E água e alface só. Quer dizer, sacanagem, né? Claro que você vai emagrecer, mas a saúde vai... E é impraticável. Só que a promessa do marketing, eles moldam assim. Eles falam, eu vou entregar para a pessoa o que ela quer, o que ela precisa, mas depois eu vou ensinar na cabeça da pessoa, né? Então, tem muita pessoa, infelizmente, fazendo isso ainda hoje. Referente a esses eventos de coach, eu ainda participo bastante. Então, o que eu vejo? As pessoas, hoje em dia, elas estão... ali naquela vida medíocre, porque elas vão em festas, elas vão em shows, e muitas vezes esses eventos nada mais é do que um ritual satânico. Ah, tem. Vocês viram, né? gente, show pop, vocês viram a camiseta Vi, a camiseta do Brasil, nossa, pelo amor de Deus, trocou a cor, tem um símbolo ali. É a sombra de um demônio. Do né? Baphomet. Não, é do Brasa. E eles queriam... Brasa é o nome de um demônio de religiões africanas. Brasa, tá. Né? E aí eles queriam trocar o nome também. Então, assim, o inimigo, ele age sutilmente na nossa vida. Às vezes a tua vida não vai pra frente, porque você tá lá na tua casa, ocupado, trabalhando, aí você deixou a TV ligada. E na televisão tá passando um show pop com... Tem muito show que tem consagração. Disfarçado de um ritual satânico. Sim, e aí você abriu um portal pra tua casa. Sem querer você abriu um portal. Né? Sem querer você acabou abrindo um portal. Tem filmes da Netflix que às vezes você percebe que não tá legal, você fala, nem vou terminar de assistir isso aí porque eu tô vendo que não tá legal. Então, assim, quando você assiste um filme de terror, você também abre outro portal. E pra criança, os desenhos também agem sutilmente. Né? Hoje em dia, o inimigo ele age sutilmente na nossa vida. Sim. Em tudo que a gente faz. Então, mas assim, Deus é maior. Tá na televisão, tá na música, tá numa roupa que você compra inocentemente, como a camisa do Brasil. Posso contar um negócio? Eu comprei uma roupa numa loja de departamento grande, que eu nem vou falar o nome, mas só tem 3 no Brasil, foi uma dessas 3. E não é um macacão que eu gostava, estilo pijama que o pessoal fala, mas assim, mais estilizado, mais moderno. Pena que eu não tirei uma foto depois para mostrar. Eu usei poucas vezes aquela roupa. Acho que eu usei umas 3 ou 4 vezes. Eu não conseguia muito usar. Achava lindo, mas eu não conseguia muito usar. Um dia eu estava na igreja, numa reunião que teve. Eu estava do lado da dona Cida, do grupo de oração, que eu frequento há 6 anos. Ela já de grupo de oração há mais de 30. Eu olhei para baixo assim, olhando para baixo normal, enquanto tinha a reunião. Eu vi na roupa que eu estava vestida inteirinha, ela era 2 cobras assim, ó. Isso que era 2 cobras estilizadas. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, quantas vezes eu pus essa roupa, eu não tinha visto isso, Cida. Olha, 2 cobras. Ela olhou, riu pra mim, tipo, há pouco tempo. Aí eu falei, gente, quantas vezes eu usei essa roupa? Comprei, paguei mais de R$200 na época. E depois, quando eu entendi o que era, eu falei, nossa, agora eu não vou usar mais isso. Imaginei na casa de Deus com aquele símbolo de cobra na minha roupa. E na tua casa, E na minha casa. Aí eu cortei inteirinho, rasguei para depois jogar fora para ninguém ainda usar.
Então, muitas marcas, olha isso, muitas marcas consagram. Elas consagram o inimigo, né? Sim. E aí você pega a marca Balenciaga. Se você traduzir ela do latim, tá assim, o senhor Baal. Baal é um inimigo. Ah, Balenciaga significa isso? Isso. Oh, e aí no meu livro, na página... caiu assim, por coincidência, na página 66... Olha que coincidência, eu falo dos 7 demônios. Ah, eu abri vinculado essa página, aos 7 pecados. Nossa. Né? Então, ter esse discernimento, essa consciência espiritual faz total diferença na vida das pessoas. As pessoas hoje, elas buscam só o financeiro. Quero ficar rico, quero melhorar o financeiro. Você primeiro tem que procurar o mundo espiritual. Procurar Deus. Você aprender a não cair nas armadilhas do inimigo. Uhum. E aí, quando você procura... A nossa guerra é espiritual. Quando você procura se defender do inimigo, você tendo conhecimento espiritual, a tua vida prospera no financeiro. Não só no financeiro, como em todas as outras áreas. Né? Você vê muitos artistas quando você põe Deus em primeiro lugar, né? Exato. Quando você põe Deus em primeiro lugar, que nem eu falo no meu livro, quando a gente está perdido no mundo, o Deus é sempre o nosso norte. Então, na bússola norte, eu coloquei Deus. Né? Então, muitas vezes eu estava perdido na vida. Estava em depressão, estava ali vivendo um luto eterno, né? Uma depressão muito forte. E estava muito afastado da igreja, da religião, de Deus. E aí, como eu comecei a me aproximar mais, a minha vida prosperou em um curto período de tempo e eu vivi o extraordinário. E o meu propósito de vida é que as pessoas vivam também. Né? Então, eu não quero ser assim, o João é incrível, o João é X, o João é Y. Não, eu só vou vou aumentar o meu valor quando eu puder ensinar as pessoas a alcançar o teu destino. Legal, o seu propósito. Né? Então eu chego assim, falo, olha, eu sou piloto de avião, Deus é o nosso comandante. Você me autoriza a ser o seu copiloto para chegar no teu destino? Que lindo. Qual é o teu destino? Qual é a tua jornada? Eu já passei por muita coisa que você ainda está começando, né? Já passei por vários desertos e eu posso te levar de primeira classe de avião. Mas como? Através do meu livro. Sim. Então, se você vê o meu livro, lá você vai ter bastante conhecimento do lado espiritual, emocional e psicológico. Então, assim, só quem passou sabe a realidade. Então, assim, não adianta... quem está em depressão? Quem viveu a depressão durante 18 anos. Como sair da depressão? E muita gente vive a depressão e não sabe que está em depressão. Exatamente. Você não sabe. Você não sabe. E então esse é o meu propósito, de estar mudando a minha realidade e tentando ajudar as pessoas a realizar os teus sonhos. Que incrível. Né? Através do meu curso de treinamento, dos meus livros. Já estou vendo ele dando uma palestra já. Já estou vendo ele no palco. Agora. Você também? Nesse exato momento. Eu visualizei você no palco, você falando. Nossa. Fiz uma palestra no Rio Grande do Sul, preciso fazer outras. Mas vai ter impacto, vai impactar. Amém. Sim. Eu tenho uma pergunta para fazer aqui, mas eu tô doida para perguntar sobre a questão do narcisismo. Porque vivo isso na minha vida, gente dentro da minha casa. Não sei se você quer tocar nesse assunto. Não, claro. Então, assim, o que acontece, o nosso maior sofrimento? A gente precisa ter conhecimento para aprender a lidar com essas pessoas. Como assim? Porque são pessoas que a gente ama com todo o nosso coração. São pessoas... Mas a pessoa não escolheu ficar doente, ela não escolheu ser daquele jeito. Então, a pessoa, ela te deixa doente. Então, você tendo conhecimento para aprender a lidar com essas pessoas, você liberta isso, você tira esse peso, como eu acabei aprendendo. Como assim? Vou citar um exemplo. Tem amigos que você pode emprestar dinheiro, mas não pode contar um segredo. Tem outras pessoas que você pode contar um segredo, mas não pode fazer negócio. Né? Então, você conhecendo o narcisista, você aprende a lidar com ele. E outra, você tem que ter em mente que ele nunca vai mudar. Nossa, a tendência é que ele só vai piorar. Então, você sabendo lidar... Você tem um inimigo dentro de casa. E você sabendo lidar com aquele inimigo, nada mais te atinge. Não te é um inimigo que você ama, tá? É um inimigo que você ama. É alguém próximo da tua família. É um irmão, é um filho, é um pai, é uma mãe, é um avô. É alguém próximo. Às vezes a pessoa num relacionamento ali entre marido e mulher, né?
Então você aprende a lidar com essa pessoa sem se contaminar, de uma maneira leve, de uma maneira sutil, de uma maneira tranquila. Sem ser manipulado, sem né? ser Porque manipulado. o E manipula assim, muito. por mais que a pessoa tente fazer algo de ruim pra você, ela nunca vai conseguir. Não Por atinge. quê? Você tá sempre um passo à frente. Sim. E como tá um passo à frente? Busca conhecimento nessas Buscando áreas. conhecimento nessas Conhecimentos áreas. na área psicológica, intelectual e espiritual e emocional. No meu livro eu ensino Nossa, a muito bom. lidar com isso, a lidar com essas pessoas. Fala um pouco desse tema de narcisista, né? Porque eu vivi isso dentro de casa. Então a minha realidade foi essa, assim, onde eu saí de uma família que meu pai era uma pessoa narcisista. E aí ele tinha o vício entre mulheres, então ele dava luxo para as mulheres, tipo, dava condomínio, dava carro novo, Nossa. todo luxo para elas, e para eu e para minha mãe cortava a luz em casa. Ó, Então essa foi a minha realidade, sim. né? E o De não narcisista, ter ele o impõe o básico. sofrimento, sim. Então assim, eu via meu pai como um herói. E na verdade, meu pai era meu maior vilão. Sim. Como lidar com isso? Então, em vez de ele incentivar, falar, olha, pai, eu quero ser piloto de avião. E tinha condição de estar, quando eu era jovem, tinha 17 anos, estar pagando o curso. Mas ele não quis. Sim. E porque ele dava o luxo, ele tinha o vício com a mulherada. Né? Então eu perdoei o meu pai. Quando a gente perdoa as pessoas, Amém, a gente sim. cresce emocionalmente, cresce muito, Espiritualmente. evolui Sim. muito. Evolui. Hoje eu cuido dele com o maior carinho e Ele é amor, idoso embora hoje, ele é idoso, tenha tido AVC, infarto. Então hoje eu tenho o maior carinho e agradeço a Deus por cada dia Amém. que ele está comigo, Amém. né? Então assim, ele usa fralda, a gente dá comida na Sim. boca, dá banho. Então eu faço o melhor que eu posso pro meu pai dentro das minhas Sim. condições, né? Então é complicado. Eu sei que muitas pessoas hoje vivem isso, né? De lidar com pessoas difíceis, de crescer num lar difícil, né? E isso que me deu a depressão, porque quando eu era jovem eu queria estudar, meu pai tinha condição financeira e não quis. Então, A gente não sabe o que está acontecendo, não sabe que a pessoa é daquele jeito. exato, mas às não vezes a entende, pessoa é daquele jeito, porque quando a gente vai verificar o que a pessoa viveu no passado foi pior do que você está passando. Então a pessoa, o passado dela foi muito pior. E a pessoa se torna doente, né? Doente com vício. Tem gente que é alcoólatra, tem gente que já vai pro vício das drogas, tem gente que vai pro vício da pornografia. Sim. Então, assim, existe. Tem gente que N vai para vícios. todos. Tem gente que vai para vícios. todos e aí se torna uma pessoa radioativa, digamos Sim, assim, radioativa, né? E é isso, a gente tem que se curar para depois poder curar o próximo. Mas, pessoas curadas curam outras pessoas. certo, mas como que você vai se curar se você acha que só indo num psicólogo, só indo na igreja? É muito pouco. Só fazendo jejum, só fazendo oração. Então, assim, é um conjunto de fatores que você precisa fazer para colocar em ação. Então, assim, é jejum, é oração, é discernimento, é autoconhecimento, é buscar fazer essas faxinas na vida, seja ela física ou espiritual. Sim. Né? Concordo plenamente. E aí, quando você busca isso e quando você busca Deus acima de todas as coisas, as coisas começam a prosperar. E você vai ser usado para impactar outras pessoas com essa visão que você tem. Porque muita gente que está nos assistindo agora não tem noção que essas coisas acontecem. Ainda é a pessoa que fala, imagina, isso não existe, né? Essa coisa da sua cabeça. Tem gente ainda pensando assim. E eu tenho histórico de narcisismo também dentro da minha casa. Minha mãe é narcisista. Entendi. Então você começa a buscar um pouco, né? Porque demorou muitos anos dentro da minha realidade de eu entender que existia isso e que tinha esse nome. Então, muita coisa que acontece, muitas vezes você acha só que é porque a pessoa está tentando te pôr para baixo, porque ela está tentando te pôr para baixo. Só que depois você vê que tem um nome. Quando você vê que tem um nome, que é narcisismo, você fala, ah, meu Deus, quem é que escolhe ser doente? A gente, se puder, a gente escolhe ser rico, bonito e saudável. Então eu falo, então a minha mãe não escolheu ser assim. Mas ela não escolheu, mas ela é. E mesmo idosa, ela teve um AVC também, mesmo idosa, ela segue fazendo as coisas dela. As coisas que... E aí você... Só que a gente agradece muito a Deus de ter a visão, a gente continua amando do mesmo jeito, acho que talvez até mais, e quer fazer o melhor também por eles. Mas assim, eu tenho muita, muita gratidão a Deus de saber o nome. É narcisismo, e acontece. E assim, às vezes de perdoá-la também, né? Por tudo que ela foi e ela fez pra você, tudo que ela já causou. Então
É bem interessante É isso. algo interessante. Às vezes, como nada é por acaso, né? A gente não sabia que tinha... Eu não sabia que o João tinha tido isso na história dele, nem ele na minha, né? Mas a gente se une nas pessoas em algum propósito. Sim. E, João, você costuma dizer que as pessoas são como diamantes, olha só, em processo de lapidação. O que significa lapidar um destino na prática? Olha, lapidar um destino seria ser disciplina. Então, para você ser lapidado, você precisa ter disciplina. Como assim disciplina que eu tive? Olha, ter a disciplina de ler 2 livros por mês, colocar meta, né, buscar conhecimento, você buscar se alimentar melhor, você evitar certos ambientes, certos lugares, certas pessoas, né? Então, quando você vai adquirindo conhecimento, você vai revendo seus hábitos e você vai mudando, né? Então você vai se lapidando. E muitas pessoas não permitem isso. Muitas pessoas elas querem continuar do jeito delas e aí querem melhorar de vida. E não vai conseguir melhorar de vida, porque os hábitos delas são horríveis. Sim, reclama né? muito. Reclama muito e aí a pessoa acaba fugindo para algum vício. Né? Porque aí vira o seu remédio. O escape. Então a válvula de escape acaba sendo algum vício ruim. Né? Às vezes a pessoa não tem vício ruim, mas a pessoa frequenta lugares ruins, convive com pessoas ruins, né? E aí dificilmente você consegue melhorar, porque você está num ambiente totalmente contaminado. Também dá contaminação, né? Então a lapidação nada mais é do que determinação, do que você se organizar, você rever os seus hábitos. Então é um processo de autoconhecimento e de reciclagem. Interessante, reciclagem bem a área que ele trabalha. Então, eu trabalho minha família trabalha com reciclagem de plástico aí há mais de 53 anos. Sim, né? A Plaxo. A Plaxo. E agora, vamos não só oferecer esse serviço de reciclagem nas empresas, mas também de treinamento motivacional para os funcionários. Nossa, gente, agora com a questão da NR1, que vai ser obrigatório. Vai ser obrigatório. Então, e está tendo muito, as pessoas não têm fala, os médicos estão proibidos de falar, mas está tendo muito problema de autoextermínio. Isso eu conversei com uma médica 3 anos atrás, ela falou, Luciana, a gente está sendo proibido de falar, mas tá demais, está muito. Então, eu conversei com meu primo que trabalha na Polícia Civil e estando conversando com ele, os casos de autoextermínio, pode falar. Da pessoa, do autoextermínio da pessoa tirar a própria vida, né? Sim, ela é muito maior do que o número de homicídios no mundo inteiro. E no Brasil tem crescido muito. E meu primo falou, olha, às vezes eu vou atender as ocorrências, né? E o caso de homicídio tá menor do que o de autoextermínio. Meu Deus. E tem crescido muito com o pessoal, tem aumentado muito esse número com jovens, porque através da depressão. Após a pandemia também, né? Após a pandemia, celular. né? E aí isso eu ensino no meu livro. Meu nível de depressão, eu não cheguei nesse nível de pensar em tirar o autoextermínio. Isso, em pensar em tirar o autoextermínio, mas eu estava num nível muito grave, há um passo antes desse. Sim. Então eu aprendi, isso nada mais é do que a perca da fé. A perca da esperança. A esperança então, às vezes, tudo que aconteceu de ruim com essa pessoa, a pessoa ela quer matar aquela dor. Matar aquela dor que ela acha que é uma solução. E a pessoa acaba usando a válvula de escape, algum vício, né? E aquilo vai virando uma bola de neve, só vai aumentando, né? E a pessoa tem a válvula de escape, assim, ou, que nem a Luciana disse, pode ser a comida, pode ser um vício em celular, pode ser um hábito ruim que você tenha, né? E só vai acabar te prejudicando. Então, no capítulo 2 do meu livro, eu falo bastante dessa área, né? Referente a esse tema. E como tem crescido muito, né? E a importância do meu livro, né? Sim, do livro. Algo simples. O meu livro, ele tá no amazon.com.br por R$ 24,99, ele digital. Que é o PDF, né? Que é em PDF. Tá. E no meu site, no Iluminando Destinos, ele tá R$ 90 mais o frete. Maravilhoso. Mas pro pessoal que tá assistindo aqui, o frete é grátis. Pro Brasil Brasil inteiro. Frete grátis. Vamos deixar o link também para poder comprar com você com frete grátis. Então, e aí, referente a essas áreas, olha quanto assunto a gente tem. Para você ter uma noção, eu me formei em psicologia, fiz pós-graduação na PUC em psicologia. Olha. E aí esse livro foi o trabalho da pós. Que eu legal. ia escrever um livro de 70 páginas, ficou 1.233 páginas, onde eu dividi em 4 livros. Oh, uau!
Olha, Deus agindo. Demorei 14 meses para escrever. Nossa, mas saíram 4. Que lindo isso. Então, esse Parabéns. é o primeiro. Ano que vem sai o segundo, que é a continuação desse. Olha. Né? E o terceiro e o quarto. Muito legal. Mas é uma trilogia, assim, do Iluminando o Destino, e o quarto vai ter um outro nome. Ah, sim, tá. Olha que lindo. Nossa, gente. Tô apaixonada. Será que vai virar um filme? Gente. Ó, trilogia? Pois é. Muito legal. Muito João, legal, tudo mesmo. Sua trajetória mistura espiritualidade, empreendedorismo e desenvolvimento humano. Como esses 3 pilares se conectam dentro do livro? Bom, o empreendedorismo foi você, através do caos, você procurar ter sucesso, né? Então, a minha vida foi um caos por causa que eu estava me sentindo em depressão. Então, como que eu vou ter sucesso financeiro se eu estou com um inferno dentro de mim? Que seria a depressão, né? Nossa. Então, essa parte do empreendedorismo eu consegui realizar todos os meus sonhos através do conhecimento, como eu falei, não só as metas financeiras, nem viagens, nem carro, mas a minha maior vitória foi sair da depressão. Sim. Né? E referente ao lado, repete a pergunta. Como esses 3 pilares se conectam dentro do livro? Empreendedorismo, desenvolvimento humano e a espiritualidade. Certo. Então, esses 3 pilares, eles vão se conectar assim. Na espiritualidade, o principal, tanto que é o primeiro capítulo do meu livro. Uhum. Então, não adianta a pessoa ter sucesso financeiro. Sim. E a pessoa tá em depressão e às vezes ela não vê valor. Não vê valor. Não consegue, então, assim, você tem que buscar aquilo que o dinheiro não compra. Busque a Deus. Sim. E todas as outras coisas vão ser atribuídas, né? Então, nessa parte espiritual, ela é muito forte, né? Independente da religião de cada pessoa, é importante você se reconectar ali com a tua crença. E aí o lado financeiro, você se reconectando com Deus, o lado financeiro vai prosperar. Sim. Sim, olha, e é o que você colocou aqui primeiro, ó, você colocou espiritualidade, empreendedorismo, desenvolvimento humano, que a gente vai buscar nos livros, né? O conhecimento, vai buscar em cursos. Se não tá bom, vamos buscar conhecimento que a gente acaba... Uma coisa que eu aprendi com os coaches é assim, procure novos ambientes, novas pessoas, você vai adquirir novos hábitos e vai ter novos resultados. E foi isso que eu fiz e faço até hoje. Então, eu tô sempre indo em eventos. Ele sempre manda, vamos Lunense, vamos, eu gosto. E às vezes eu procuro ir em eventos que não tem nada a ver com a minha área. Legal. Né? Por quê? Porque você entra ali naquele evento, naquela feira, naquela Bienal, e com olhos de empreendedor. Então, ali tudo é novidade para você. Sim. Então, ali você acaba conhecendo pessoas, fazendo network e aumentando a tua visão de mundo, né, referente no mundo dos negócios. Então, é sempre bacana você procurar aprender aquilo que você não conhece. Nossa, que bacana. Então, indo nessas feiras, nessas bienais, nesses eventos de network, nesses eventos de coach, nas viagens, né, que você faz. Então, eu acho muito interessante. Isso é muito rico para a gente aprender e se conectar com as pessoas. Você se joga, literalmente. Né? Sim. Você se permite. Eu falo muito isso. Quando a gente se permite. Eu falo isso para o meu filho. Nível de permissão, exatamente. Elton Euler fala muito sobre permissão, né? Sim. Teoria da permissão. Você se permite estar ali para você aprender algo novo. Isso é muito bom. É fundamental para nós. Sim, e sempre buscar o novo, né? Procurar aprender, procurar crescer, evoluir, buscando o novo em referente a tudo, novos ambientes, novos lugares, novas pessoas, novos empreendimentos, não se apegar, né? Hoje um objeto que eu trouxe aqui que eu gosto é um telefone antigo, né? Então, de colecionador. Eu tenho muitos objetos e admiro essa área retrô. Então, em casa eu tenho muitos objetos antigos. Eu tenho geladeira de 1940, da Segunda Guerra Mundial. Tenho esse telefone de 1903. Tenho outros telefones. Tenho carros antigos, né? Então, pra gente ser liberto, a gente não tem que se apegar a nada. Antigamente, eu me apegava aos carros antigos que eu tinha. Carmanguia conversível, Maverick, Ford Landau, tenho alguns até hoje. Então, eu não queria vender. E quando eu vendia, eu chorava.
Então parecia uma criança que Já tinha adulto. perdido, já adulto, falava, nossa, parecia uma criança que tinha perdido um brinquedo. Sim. E era muito apegado, pra mim era como você ter um casal de cachorrinho ali e ter que dar um filhote. Nossa. Era a mesma sensação de ter que Sim. doar aquele É que filhote. você estava adorando o objeto. Exato, então aquele objeto ali eu colocava o meu sentimento ali de ter, de andar, de usufruir com aquele carro, né? E aí agora eu me desapeguei de tudo que é material. Sim. Né? Então, quando você se desapega do material, a tua vida prospera. Então, assim, vendi um carro, não tem problema. Eu compro outro e não me apego mais a nada. Gosto da época, gosto do estilo, das roupas dos anos 70 para baixo, dos carros antigos. Vou em feiras, em eventos. Gostoso. Hobby. Acho bacana as músicas, a história, porque antigamente tinha princípios e valores que não tem hoje. Não tem, verdade. Né? Na época de 30, dos anos 30 até os anos 70, todo mundo usava chapéu, as pessoas eram mais elegantes, as mulheres de vestidos eram incríveis, com aqueles vestidos super bonitos. Deixava bem feminina. Era bem feminina, os homens de terno, gravata, camisa de abotoadura, colete. O lencinho branco, né, que ficava aparecendo assim. Isso, né? as músicas, o estilo de vida. E tudo era feito, assim, os objetos de qualidade. Então, você olha, assim, nossos avós, a minha avó tinha geladeira de quando ela casou. Olha que legal. E completou 50 anos de casado, né? Então, assim, tudo durava muito. Então, eu acho interessante essa época, essa geração aí. Tanto isso me dá uma nostalgia. Eu gostaria de ter vivido nessa época. Sim. Né? Mas como não foi possível, então tudo... Então, ele coleciona aqui, gente, E esse telefone funciona perfeitamente. Ele é de 1903. Olha, ele tem o... perfeito. Olha, ele funciona, que ele foi lindo. adaptado e funciona perfeitamente. Então, assim, na minha casa eu quero fazer um museu, assim, de uma área da garagem ali para um museu de coisas antigas, muito com legal. bastante objeto, que é uma área que eu gosto, mas também não me apego a nada. Sem se apegar, isso não mesmo. Me apego a nada. E voltando à questão do livro, no primeiro capítulo você aborda a espiritualidade e a atuação sutil do inimigo na vida das pessoas. Porque entender essa batalha espiritual é essencial para quem quer transformar o próprio destino. Por que essa batalha espiritual é essencial para transformar o próprio destino? A gente sabe que o inimigo, a primeira coisa que ele tenta fazer as pessoas é acreditar que ele não existe. Exato. Tanto que 51% das pessoas não acreditam no inimigo. 51%? Eu vi uma pesquisa, se você pegar católicos e evangélicos, as pessoas acreditam em Deus, mas não acreditam no inimigo, não acreditam no diabo. Sim. Então, assim, ele te ataca o tempo todo. Na mente, Então ele acaba te atacando o tempo todo, né, em tudo, né, às vezes que nem a Luciana comentou aqui, uma roupa que você compra, um energético que você compra, uma comida, uma bebida, o que você assiste, o que você escuta. Então, o tempo todo, se você não tem essa consciência espiritual, você é atacado. E não percebe. É verdade, porque ele procura atuar sutilmente, né? Brecha. E eu comprei uma bolsa depois que eu não tinha visto, mas na alça da bolsa, essa bolsa que eu tô aí, a alça da bolsa tinha um símbolo nazista. Aí quem que viu? Dona Cida, do grupo de oração. Ô Lu, não tô acreditando que você não viu, esse símbolo aqui é nazista. O quê? Acabei jogando fora a alça, a bolsa não, mas joguei a alça fora. Qual que cabeça da pessoa que fez a bolsa, pôs para vender, que cabeça dela põe um símbolo nazista numa alça? Então você acaba carregando uma ideologia porque você não prestou atenção, você leva para dentro da sua casa, sai na rua representando aquilo, não percebe, mas é um mundo espiritual agindo ali, né? Porque, e da bolsa foi recente, foi no ano passado. Nossa, gente. É absurdo. Mas aí, voltando no ponto, né? O primeiro capítulo do livro é a atuação sutil do inimigo, a gente estava falando. Isso, eu explico bastante referente assim como o inimigo age na nossa vida, através de todos esses meios, né? Da mídia, da roupa, acabo relatando ali das músicas, do ambiente, então de tudo que você faz, do que você compra, do que você consome, tudo ali, que nem na Bíblia está escrito, o mundo é do maligno, né? Então ele age de uma maneira assim que a gente não percebe. Referente a isso. Mundo jaz do maligno. E ali no capítulo 1 eu explico
como ele age na tua vida sem que você perceba, passo a passo, até da inteligência artificial. Nossa. Né? Falo bastante a vida da inteligência artificial. Então eu explico também o que é o arrebatamento. Muitas pessoas aprenderam que o arrebatamento é que Deus vai vir e vai tirar, o católico acha, né, que Deus vai vir e vai tirar a gente da terra. Do nada. Do nada, né? O arrebatamento, para mim, na minha visão, é o despertar da consciência. Então, quando a gente tem consciência desses ataques do inimigo, a gente ali criando essa consciência, a gente ali foi arrebatado. Então, você foi salvo por Deus. Porque você não vai deixar o inimigo agir na tua vida e não vai seguir o inimigo. Vai ter escolhas melhores. E hoje a gente vê assim, Deus é mais forte, Deus é poderoso, sim. Mas muitas pessoas, a maioria delas, escolhe o outro lado. Escolhe ser seguidor do outro lado. Tem empresa que escolhe. Empresa que passa propaganda na televisão, que já escolheu um lado. E não só as empresas, mas as pessoas também. Né? As pessoas escolhem o lado do inimigo. Por isso tantas guerras, tantas coisas ruins, tantas tragédias. Por quê? É as pessoas que seguem o inimigo. Sim, né? Não porque o inimigo é mais forte. Deus deu livre-arbítrio pra gente. Né? E as pessoas escolhem por comunidade, assim. Sim. Por conforto. É muito mais fácil você renunciar ao que o mundo... É muito mais fácil você aceitar o que o mundo te oferece, né? Então, ali você seguir o pecado do que você renunciar vou viver ao minha mundo. vida do meu jeito, só que... É muito mais fácil, né? Você vê, o mundo é por isso que fala, a porta do céu é mais estreita, Exato. né? Então, assim, o que o mundo oferece é muito mais fácil E de as pessoas, adaptar. exato, as pessoas normalizam o pecado, Sim, né? Então você pega a libertinagem, as pessoas normaliza na novela muitas vezes. Normaliza na novela a libertinagem, se confundem e querem normalizar com liberdade, né? Nas músicas. Meu corpo, minhas regras, isso aí é uma... Então, isso é uma tentando mentira. Entrar na sua mente pra você fazer besteira. Exato. Então a pessoa fala, meu corpo, minhas regras. Não é teu corpo. O corpo é teu, mas as regras de Deus. As regras de Deus. As regras da Bíblia, os princípios e valores da Bíblia. Quem fala meu corpo e minhas regras é o inimigo. Um filme bem interessante que eu falo para o pessoal assistir é chamado Nefários. É uma entrevista com o demônio. Então, assim, nada mais é um psicólogo conversando... É um filme, tá no YouTube? É um filme, tá no Netflix. Não, acho que tá no Prime, não tá no Netflix. Ah, tá. Mas é de terror, não? Não, ele nada mais é como uma entrevista de um psicólogo com um presidiário, e esse presidiário tá possuído. Nossa. Então, o tempo todo é uma entrevista. Às vezes, hora ele fala com o demônio, hora ele fala com a pessoa possuída. Tá. E esse psicólogo, ele é ateu. Ele era, né? Ele era, né? No final do filme ele não é mais. Então esse filme eu recomendo no Prime, Nefários, né? Que ali você vai aprender muito sobre o inimigo. Que nem a experiência que eu tive das caveiras e do taco de beisebol. Eu aprendi muito mais com o inimigo atuando na minha vida. Porque o inimigo fez eu aumentar a minha crença em Deus. Sim. E eu cheguei a fazer um curso, tô até querendo fazer outro. Fazer um curso... esqueci o nome agora. De exorcista. Eu fiz um curso de exorcista. Mas será que você tem dom? Então, eu fiz um curso de exorcista e esse curso nada mais é do que um ritual para expulsar demônios através da Bíblia, de orações e alguns objetos. Então, você tem o terço, você tem a água benta, você tem o crucifixo. E havia um ritual para expulsar energia negativa. E aí eu tô querendo fazer esse curso no Vaticano. Não sei se eu vou ser aceito. Eu me inscrevi, mas eu fiz esse curso no Brasil. E como a gente pega... Comparando a religiões africanas, as religiões africanas, elas têm um ritual para chamar as entidades. E segundo essas religiões, são entidades do bem, né? Segundo eles. O curso católico de exorcismo é para expulsar as entidades negativas, né? Meio que comparando. Então, é um ritual, algumas orações, e com a Bíblia, com alguns objetos cristãos, para você expulsar tudo que é ruim.
E eu achei interessante, como eu tive essa experiência negativa com o inimigo, então eu me aprofundei, fiz um curso básico e queria fazer agora o intermediário, o avançado ficar lá no Vaticano. E aí eu gostaria de estar realizando esse curso. Muito bom. Olha, gente, a gente vai ter que chamar o João para outra entrevista, né? Porque olha quanto assunto que maravilhoso. Deus, estamos chegando no final já. Eu tô aqui assim, sim. Nossa. E, João, você enfrentou muitos desafios na vida, financeiros, emocionais e profissionais. Qual desses desafios mais moldou o João Alfredo que escreve hoje? Então, é um conjunto deles, né? Sim. Então, o desafio que me moldou foi essas experiências espirituais, essa conexão com Deus, experiências positivas que eu tive também, alguns milagres aconteceram na minha vida, né? E essa cicatriz que eu tenho no rosto do lado direito foi um acidente que, quando eu era criança, eu estava andando de bicicleta, e aí, conto no meu livro, eu ganhei uma bicicleta de um tio meu, e eu tava quando eu cheguei em São Paulo com essa bicicleta, eu estava indo de uma fazenda lá em Uberaba, quando eu cheguei em casa com essa bicicleta, eu ia aumentar o banco. E aí eu escutei uma voz, não aumente o banco. Olhei ao lado, não vi nada, nem ninguém. E aí eu fiquei procurando quem tinha falado comigo e não vi nada. E na minha empolgação de andar com aquela bicicletinha, eu peguei a alicate, peguei a chave, eu vou dar uma volta primeiro no quarteirão, depois eu aumento o banco referente à minha altura. Aí tinha uma linha de cerol na minha rua e acabou atingindo o meu rosto, cortou de orelha a orelha, com reflexo eu pus a mão na frente, mas se eu tivesse aumentado o banco, eu não estaria aqui. Ou ia pegar no pescoço. Ia pegar no pescoço. Nossa Senhora. Né? Então ali foi um milagre que eu vejo hoje com essa visão de Deus falar comigo e falar de eu escutar mesmo, de ficar procurando a pessoa. Quem foi que falou comigo? Cadê? Tipo, e não vi nada, ninguém, só escutei a voz para não fazer aquilo, né? Uma voz suave, calma. Então, eu acho o lado espiritual, assim, tipo, essencial, prioridade na vida de todas as pessoas. Maravilhoso, né? Nossa, porque da onde deu o livramento, né? Desse livramento. Tive outros livramentos também, né? Mas esse foi... Gente, eu sabia que ia ser bom, né? A gente sabia que já ia ser bom, mas não sabia que ia ser tanto. Meu Deus! E você já tá curado de entrevista, viu? Que ele falou pra mim que ele tinha um pouco de receio de entrevista, você já tá curado. Que bom. Totalmente. É outra pessoa. Que bom. Daquele dia que a gente fez a live. É porque assim, o maior medo das pessoas, o primeiro é perder a vida, o segundo é falar em público. O julgamento, a gente tem medo de julgar. Quem tem medo de falar em público tá com medo do julgamento do outro. E assim, eu tenho receio, eu fico meio que bloqueado, não não de conversar com as pessoas, nem estar em cima de um palco. Mas o meu caso, como de muitas pessoas, ligou uma câmera, a pessoa trava. Não consegue falar, você não tem mais, tímido. Você já acabou, isso aí é seu, você já não, ficou no então passado. Eu preciso ajudar outras pessoas a acabar, porque eu vou nos clientes assim, falar, olha, vamos filmar a tua empresa, vamos falar do teu produto. Não, eu não quero aparecer, eu tenho vergonha, eu tenho medo. Mas, poxa, hoje na nossa geração é importante, né? É medo do julgamento. Eu descobri que que eu trabalho com marketing e eu ensino pessoas a falar em público também. Porque a pessoa não sabe com quem ela está falando, ela não tem um público-alvo definido. Então, se você vai escrever um e-mail para alguém e você não sabe quem é o destinatário, nem nasce a ideia na cabeça do que você vai escrever. Agora, você vai escrever para quem? Vou escrever presidente da República. Tá, então peraí. Na hora já vem. Então, quando as pessoas não têm essa definição de público, elas têm vergonha e medo do julgamento. Só que Deus já nos aprovou quando a gente nasceu. Então, a gente não tem que esperar julgamento de mais ninguém. Eu nunca fui uma pessoa que tinha medo de julgamento, porque eu lembro que às vezes eu saía em algum evento, algum casamento, então eu me vestia nos anos 30. Né? Então as pessoas. E assim ia pra todo lugar. Tipo, eu ia num casamento à noite, à tarde eu já tava pronta, vestido, ia no banco, ia nos lugares, todo mundo me olhava e falava, nossa, você é de um. Veio de um filme. Tá indo pra um teatro, não. Então eu não ligava, que as pessoas riam, davam risada, então eu não ligava ali pro julgamento das pessoas, né? De estar vestido diferente, de estar com um carro antigo gostava, diferente. Na verdade. E não ligava. Praticamente estava me sentindo bem. Sim. De como eu estava. É que eu vejo você assim, sereno, e você é muito. Dá pra ver, quem te conhece pela primeira vez, que você é uma pessoa diferente. O que diz uma pessoa diferente? Uma pessoa que ele é totalmente espiritualizado, uma pessoa que ele é temente a Deus, que busca
Então, quando a gente quer essas coisas diferentes, é que automaticamente nós somos. Porque a gente reflete o brilho de Deus. Né? Isso diferencia de muita gente da multidão. É aquela imagem que tem daquela ovelhinha, né? Que tá das outras que estão todas escuras e a outra tá ali iluminada. E você é uma pessoa assim. E bem o livro, né? Ele é uma pessoa iluminando, destinos é o título do livro, mas ele também é uma pessoa que ilumina. Exatamente. E vejo que uma pessoa que não conforma com aquilo. Então ele vai buscar mais. Sim. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Gente, olha, a gente ficaria aqui a tarde toda conversando, mas chegamos no final. E aí, quem não está seguindo o João ainda, que tem aqui o Instagram, Iluminando Destinos, você pode seguir ele nas redes sociais. Também vamos deixar o link das suas redes, do seu contato. Perfeito. E quem quiser comprar o livro, a gente vai deixar o contato. O livro pode ser tanto no Iluminando Destinos, você me chama lá no WhatsApp, a minha equipe vai falar com vocês, né, através do WhatsApp. E também pelo site no amazon.com.br, tá no valor de R$ 24,90 ele digital. Eu vou comprar o digital e gosto de ouvir. Eu já queria ficar com ele hoje, né? Tô aqui, já tava querendo vasculhar, porque... não, é maravilhoso, sim. Tô apaixonada, eu acho que faz total sentido o que você disse. Deus é o centro das nossas vidas. Se a partir do momento que a gente encontra todos esses ensinamentos e começa a definir o que é do inimigo, o que é de Deus, consegue diferenciar isso, a gente consegue ter um comportamento, norte, né? Um norte, bem aqui. Mais clareza em nossa vida. Isso é muito importante. Então, parabéns pelo livro. E essa aqui é uma lembrancinha nossa, é um símbolo do Conexão 3D, Negócio e Movimento. E olha, tem a ver com uma pergunta que a gente fez aqui. Abre, por favor. Que legal. Deixa eu ver aqui, pro pessoal ver o que é. Você é a pessoa assim que eu vejo que mais representa sim. Que por tudo que você passou. Que legal, pessoal, um diamante. Sim, presta só um pouquinho a caixinha. Opa! Sim, olha que lindo. Mostra o pessoal ver de casa. Olha que legal, um diamante. Vou guardar. E você é essa pessoa. Você é essa pessoa que aceitou ser lapidado pelo processo e se tornou esse diamante e hoje vai poder inspirar outras pessoas também. A se transformar num diamante, lapidar outras pessoas. E a história do diamante é muito interessante, né? O carvão que passou pelo processo de pressão, calor. Passou pelo deserto, né? Ao longo do tempo se tornou o diamante. Obrigado. Parabéns. Obrigado, pessoal. Obrigada, João. Obrigado, Dani. Obrigado, Dani. Obrigado, Lu. Eu que agradeço. Em breve, os próximos podcasts aí, falando mais sobre o livro, mais sobre os cursos. E sobre a água, né? Que acabou não falando. Da água benta aí, ou para quem é evangélico, a água ungida, ou da promessa. Muito legal. Sim. Obrigada. E assim, eu acho que vale até a pena a gente... finalizar. Essas perguntas que... Traz para um próximo. Traz para um próximo. Sim. Porque assim, foi muito enriquecedor nosso papo. Passou rápido, né? Passa rápido, Nossa, parece que eu tô 5 minutos aqui e já passou mais de 1 hora. Sim. Pois é. Obrigada, Cadu.